Versículo 23. Diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pode sentar aqui, gente. Amados, nós estamos hoje dia 30 de outubro. Como pastor, eu tenho a responsabilidade de ensinar, instruir, orientar. E uma das coisas que nós temos que ter o cuidado, sobre o curso do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pode colocar a partir do 1. Romanos 12, 1. Paulo ele disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo nesse versículo 1 está dizendo: olha, eu vou vos implorar, eu vou pedir a vocês que os vossos corpos sejam apresentados como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício que agrada a Deus. E ele diz: é o vosso culto racional. A fala aqui do apóstolo Paulo é que os nossos corpos, quando nós chegamos para cultuar a Deus, eles são sacrifícios vivos. Então o nosso culto a Deus, quando a gente fala de sacrifício, irmãos, por favor, o sacrifício de Jesus ele é insubstituível, ele já pagou tudo, nós não estamos pagando nada para Deus, misericórdia. Quando ele está falando de sacrifício, ele está relembrando o Velho Testamento, que quando ali o animal ele era oferecido em sacrifício ao Senhor, significa que aquele animal estava disponibilizado para Deus. Aquele animal nunca mais poderia ser usado para nada. Quando uma ovelha é levada para o sacrifício, não tem mais lã, não tem mais leite, não tem mais nada, não, ela foi para o sacrifício. Quando nós nos apresentamos como sacrifício para Deus, significa nós estamos disponíveis para Deus. Sacrifício vivo, você está dizendo: eu vou viver eternamente para o Senhor, a minha vida está para Ele. Coloca o 2 agora. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começando de trás para frente, nós podemos ver que a vontade de Deus ela é o quê? Ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. A vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável e ela é boa. Só que para que eu experimente essa vontade de Deus perfeita, agradável e boa, eu preciso ser transformado pela renovação do meu entendimento. Eu preciso desse renovo na minha vida. Eu não posso viver do meu jeito, da minha maneira. O meu entendimento, a minha mente precisa ser mudada. Mas como isso vai ocorrer? Através da transformação em não ser conformado com o mundo. O que é ser conformado? É você tomar a forma. Eu não posso ser moldado pelo mundo. O que ocorre, irmãos? Nós estamos plantados na terra. Quando Jesus ele disse que rogava, intercedia por nós, significa dizer, irmãos, que você não vai sair do mundo. Nós estamos aqui na terra, convivemos com todo tipo de pessoa, convivemos com todo tipo de gente. Agora, eu não posso ser igual às pessoas, eu não posso assemelhar a minha vida com a deles. Confesso que a Europa está assustando a gente. Por quê? O índice de violência está crescente. Eu, quando estacionei meu carro na segunda-feira, era uma rua um pouco erma, e pela primeira vez eu me senti inseguro em Portugal. Estava em Lisboa e fui colocar meu carro, Carlos, e eu fiquei a pensar: meu Deus, será que quando eu voltar meu carro não está arrombado? Será que... Porque essa insegurança está chegando. Então as pessoas estão se tornando malévolas, cometendo erros e pronto, agora a lei do mais esperto. Mas eu não posso agir como eles, eu não posso fazer como eles, eu não posso seguir o curso do mundo. E por que trago isso, irmãos? Nós estamos agora, hoje dia 30 de outubro, amanhã dia 31 de outubro. O que ocorre com essa data, irmãos? Halloween. Domingo eu dei uma palavra para a igreja em Évora. Depois eu vou compartilhar no grupo da igreja, eu vou compartilhar
os materiais que eu compartilhei em Évora para os irmãos, né? Fizemos um pequeno videozinho da apresentação do que eu fiz nos slides que eu apresentei do culto, né? Eu não publiquei ainda a mensagem, mas eu acredito que até amanhã deve sair. A gente vai publicar no YouTube a mensagem que foi pregada lá. E a nossa palavra é de advertência. Eu pergunto para os irmãos aqui: o que é Halloween? Os irmãos sabem o que é Halloween? Diga bem, o que é Halloween? Oi? Dia dos Mortos. Mas o que isso significa? O que isso tem a ver com nós como crente? O que isso afeta? Porque todo mundo tem festa com isso. O crente pode participar disso? Como é que é isso? Diga, Débora, você é jovem. E aí, Carlos? Oi? Veja bem, Halloween, essa palavra em inglês, ela significa véspera do dia de Todos os Santos. Tudo isso, irmãos, quando nós olhamos, né? Isso vem lá atrás, dos celtas. E eu não quero perder muito meu tempo com isso, porque se você der um Google, você vai pesquisar e você vai contar toda a história, e eu não vou, assim, desgastar meu tempo aqui com a história. Mas eu quero apenas ir para o ponto. Na origem dessa festa que se fazia, se entendia que no dia 31 de outubro, os celtas entendiam que abria um portal entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nesse dia 31, os espíritos das pessoas mortas voltavam para a vida, voltavam para a terra. E com isso, esses espíritos, eles vinham, por exemplo, né? Eu no meu caso, né? Se estivesse lá nesse período, eu entendia que no dia 31 de outubro eu ia reunir minhas filhas, minha nora, meu filho, minha neta, e iríamos montar uma mesa bem grande. Por quê? No entendimento deles, meu pai, minha mãe, meu avô, meus tios que morreram, eles viriam visitar na minha casa. Eu ia fazer um grande banquete para recebê-los. Essa era a ideia, era o conceito. Só que, assim como os espíritos bons vinham, também os espíritos que eram maus, malévolos, e por isso eram feitos todo um meio de tentar frear os espíritos maus. Por isso eram feitas máscaras, utilizavam como meio de ludibriar os espíritos para que eles não fizessem mal. E uma quantidade enorme de lendas é estabelecida. Essa coisa que parece, eu não consegui falar no domingo, até porque o tempo não permitia, e eu ficava brigando com o relógio ali para conseguir dar o máximo de informação para a igreja. Mas qual é o símbolo hoje, quando fala Halloween? A abóbora. Uma abóbora furada com uma vela dentro. Mas o que é isso? Gente, isso é mais demoníaco que se imagina. Eu vejo criancinhas com uma abóbora na mão e os pais acham que isso é normal. Peraí. Quando nós olhamos no conceito, né, de onde surgiu essa questão da abóbora, é que dentro do mito que se estabelece aqui, havia claro, isso é uma lenda, um estado lendário, né, que havia um homem que conseguiu enganar o diabo, por nome de Jack, e ele era um alcoólatra, né, era um sujeito que já havia cometido vários crimes e tal, e o diabo veio para carregá-lo e ele conseguiu enganar o diabo. E tem toda uma lenda em torno disso que você pode pesquisar depois. E esse Jack, ele fez um acordo com o diabo que o diabo não perseguiria ele e ele não perseguiria o diabo, mais ou menos assim. Essa lenda diz que quando o Jack morreu, óbvio, no céu não pôde ficar, óbvio, né? E quando ele foi para o inferno, o diabo diz: não, aqui não. Você já aprontou comigo lá, aqui tu não entra. E por isso foi dado a ele, exatamente, essa questão de uma vela, para ele andar no mundo da escuridão, e colocado entre lá, na Irlanda, né, que essa parte lá da Irlanda dos celtas lá, eles usavam o nabo, não era abóbora. Abóbora é coisa da Europa, da América, né, que lá a quantidade de abóbora lá, o plantio já é maior lá na América, é a adaptação, mas com eles era o nabo. Então ele fez ali o nabo, tirou o miolo
E ele andava com aquela vela como um meio de se iluminar-se. Um espírito do Jack. E hoje eu vejo as casas colocando ali. Isso é quase como uma invocação. O reino das trevas, do poder das trevas. E eu digo mais, irmãos, hoje não se fala mais apenas de Halloween, não. Hoje fala rasgadamente o Dia das Bruxas. Eu vou depois postar no grupo da igreja, os irmãos vão ver. Tem um cartaz que eu apresentei lá domingo e vou colocar lá no grupo, onde o fundador do satanismo dos Estados Unidos, ele diz com a seguinte palavra, abre aspas para ele: eu fico feliz que a igreja cristã concede um dia para que as suas crianças adorem ao diabo, feche aspas. Dia do Halloween. Ele diz que isso é um satanista, o fundador da igreja satânica. Ele diz que a igreja doa um dia para adorar o diabo, que é o Dia das Bruxas. E como que os filhos de crente vão participar dessas coisas? Como é que a igreja vai participar disso? Não, irmãos, isso é coisa que nós temos que lançar fora. Não pode fazer parte conosco. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pastor, mas isso é cultura. Não, a cultura, se ela não passa pelo crivo da palavra, nós temos que lançar fora. E infelizmente nós vemos um crescimento enorme da bruxaria, do satanismo, de maneira cada vez mais escancarada. Nós estamos vendo o crescimento do poder das trevas mediante essa abertura que a igreja tem feito. A igreja, infelizmente, tem se prostrado diante dessas ações demoníacas e diabólicas. Parece hoje muito normal meninas, modelos, novas, bonitas, são bruxas. Enquanto eu estive pesquisando para aquilo que eu ia apresentar no domingo para a igreja, hoje a internet ensina como ser bruxa, como fazer feitiço, como fazer isso, como fazer aquilo outro, como é que você vai se tornar. E virou moda as moças dizer que são Wicca. Wicca são bruxas. A bruxaria se tornou algo muito normal, natural. E aí elas vão desenvolvendo e achando que tudo isso é uma brincadeira. Queridos, entenda, não existe brincadeira com o diabo. Não existe brincadeira com o reino das trevas. Grande parte das pessoas que vão achando que isso é uma brincadeira, quando elas vão ver, já estão lá dentro do inferno. Porque o diabo, ele não faz por perder. O diabo é esperto. Ele conseguiu enganar Adão e Eva. Ele partiu para cima de Jesus, tentando seduzi-lo lá no deserto. Quem somos nós, irmãos? Então, infelizmente, a nossa geração tem sido engolida pelos enganos do diabo, pelos enganos de Satanás. E a nossa advertência é: precisamos estar com os nossos olhos abertos. Aqui nós temos duas jovens, Bia, a Débora, e a minha palavra para vocês é: cuide-se do coração de vocês, sejam atentas. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter foi uma grande miséria, essa série. Por quê? Porque o Harry Potter levou crianças, adolescentes e jovens a se despertarem para ter esse poder dele. Harry Potter, aprendiz de feiticeiro. E com isso, o crescimento do interesse nas pesquisas que tem feito mostra que os professores que dão aulas de bruxaria, o crescimento foi assim, exorbitante. Isso desde 2003, que houve essa explosão de crescimento em busca de conhecimento sobre a bruxaria. O diabo não tem parado na sua atuação, cada vez mais ele atua. E agora, com essa abertura que foi dada das nações, dos países e até mesmo da igreja cristã, hoje nos Estados Unidos, que é um país cristão, o segundo dia comercial dentre eles é o dia do Halloween. O primeiro é Natal, e o segundo dia melhor do comércio é o Halloween. É mais importante que Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Ações de Graça. É onde o comércio explode de venda. E você acha que eles querem mudar isso? Claro que não. Os fazendeiros, o que vende de toneladas de abóbora,
A quantidade de fantasia, o mercado explode em milhões de dólares, porque todos os comércios são enfeitados, está todo mundo ganhando dinheiro. Epa, que maravilha! Está todo mundo abrindo um dia para Satanás. Como igreja, nós não podemos nos calar, irmãos. E qual é o problema que nós enfrentamos? É que para alguns crentes modernos, progressistas, quando você fala que não pode, sabe o que ele diz? Isso é muito quadrado, isso é cafonice, isso é radicalismo. Não, isso é só uma festa, isso não tem nada a ver, isso não tem importância, isso não altera nada, irmãos. No reino espiritual, não tem brincadeira com Satanás. Não temos como brincar com serpente, não temos como brincar com cobra. Não. Satanás é uma grande serpente, é a antiga serpente. Claro, é Apocalipse 12, 9. Então Satanás, ele jamais vai sair do seu posicionamento de serpente. Assim como ele atuou lá atrás para derrubar o primeiro casal. Olha o que diz a Bíblia. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, enganar é a máxima de Satanás. É isso que ele faz. E ele, infelizmente, está enganando a nossa geração. Está cada vez mais aprisionando o homem no pecado. E nós temos que tomar todo o nosso cuidado. Vamos voltar agora para 1 Coríntios capítulo 10. Quando Paulo ele vai orientar a igreja de Corinto, lembrando que a cidade de Corinto era uma cidade muito permissiva. Era uma cidade que tinha ali uma área portuária, e por essa razão havia um grande fluxo de pessoas. E a cidade de Corinto havia lá um índice de prostituição muito alto, por ser uma cidade portuária. E os templos pagãos que ali existia, havia as prostitutas cultuais, onde a prostituição não era apenas uma questão de sobrevivência financeira, não. A prostituição era um elemento religioso, onde o ato de prostituir-se era um ato de culto a Deus. Então, Corinto, quando se falava de alguém perdido, alguém que fosse do mal, dizia: você está corintianizado, você está se corintianizando, porque aquele local era um local de muita baixaria. Então a igreja foi estabelecida ali, e Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está orientando a igreja. Bota o verso 16. Aí Paulo ele pergunta: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pode ver. Porque nós, sendo muito, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora o 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Agora Paulo está falando ali a respeito da experiência da nação de Israel, que aqueles que participavam, somente quem participava dos sacrifícios de Israel eram os sacerdotes, e eles tinham ligação com o altar. Agora 19. Agora Paulo vai dizer para a igreja: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Lá em Corinto estava cheio de ídolos, e Paulo está questionando. Agora vem cá, o ídolo significa alguma coisa? Sacrificar ao ídolo é alguma coisa? Olha a resposta dele no verso 20. Antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo é explícito em dizer: olha, está sacrificando a ídolo? Não. O ídolo não é nada, gente. É um pedaço de gesso, é um pedaço de madeira, é um pedaço de pau, é um pedaço de pedra. Mas entenda, por trás daquele ídolo estão os demônios. Então a oferenda não é para aquele objeto, a oferenda é quem está por trás do objeto, que são os demônios. Vira. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Isso é muito sério, irmãos. Paulo está dizendo: olha, você não pode participar da Santa Ceia e ir lá para a festa profana, porque você vai beber o cálice dos demônios.
Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está fazendo a comparação, dizendo que as festas pagãs, profanas, é mesa dos demônios. É assustador isso? Sim. Extremamente assustador, porque a comparação de Paulo é muito forte. Paulo está dizendo que as festas pagãs era como você sentar na mesa com os demônios. Não tem acordo, eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar aquilo que Deus já me deu e me sentar com os demônios. É por isso que o verso 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Me é lícito ir para lá? Opa, ninguém me prende, eu sou livre. Mas não me convém fazer isso. Isso não vai me edificar. Eu tenho que fugir dessas coisas. Eu não posso ser participante disso. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos numa reta final, estamos indo embora. E tudo que o diabo vai fazer é para embaraçar minha vida e a tua vida. Ele nos odeia. O diabo sabe o que é o céu. Os demônios sabem o que é o céu. Eles já viveram lá, perderam. E por isso ele labuta assuntosamente para que nós não cheguemos lá. Por isso, nós como igreja precisamos orar, buscar a Deus, estar vigilante todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer. Nós temos que buscar a vigilância, porque a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação, irmãos? A santificação é o ato de se permanecer santo. Eu não posso, eu já levantei minha mão, aceitei Jesus, sou membro da igreja, já me batizei, eu estou salvo. Eu estou salvo se eu permanecer em Cristo. Eu estou salvo se eu não estiver compactuando com as coisas do mundo, se eu não estiver sentando na mesa dos demônios. Como eu vou estar salvo, irmão, se eu estou compactuando com o mundo, com o pecado? Não tem salvação. E lembrando, essas coisas não é avaliação humana, irmãos, porque humanamente falando, eu posso aqui olhar uma coisa, vocês podem olhar para mim e ver uma coisa, mas o prospecto de Deus, o olhar de Deus é o raio-x. Olha lá dentro, nas entranhas, onde ninguém vê. Deus olha para o fundo do nosso ser. Ele olha lá no fundo da nossa mente, aquilo que ninguém enxerga, Deus está vendo. É com essa avaliação que vamos entrar no céu, ou vamos ser rejeitados. Então a minha palavra que eu tenho dado à igreja, irmãos, vigie com a tua salvação. Nós estamos na reta final, os dias são maus, a ação do inimigo é muito intensa, é muito forte. Ele já ganhou muitos, assustadoramente, tem que dizer. Pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra, que já caminhou com Deus, mas já ficaram para trás e correm risco de passar a eternidade inteira perdidos, porque fizeram escolhas erradas. Eu vejo um trabalhar muito grande, às vezes na mídia, né, na internet de algumas igrejas, dizendo assim: se a igreja te fez mal, se alguém te aborreceu, se você ficou... Queridos, para tudo. Se eu não cuidar da minha alma, queridos, tem pessoas que estão chateadas com Deus. Irmãos, eu vos digo, o ser humano ele é falho. Eu, como pastor, procuro fazer o meu máximo para não errar com as pessoas. Mas posso cometer algum desatino? Posso. Faço de tudo para que não cometa. Agora, imagine que eu só vos dizer, alguém trocar o céu porque uma irmã falou, porque um irmão falou, alguém me magoou, aí eu vou abandonar Deus, eu vou perder minha salvação, porque alguém me olhou de cara torta, alguém inventou alguma coisa. Não, irmãos, sangue de Jesus depois. Eu não vou trocar minha eternidade por isso. Isso é loucura. Isso é loucura, a pessoa trocar o céu porque alguém fez algo na igreja. Tem uma frase que eu li que achei muito interessante: as pessoas, elas deixam de caminhar com a igreja porque a igreja o ofendeu, mas ela não sai do mundo e o mundo está sempre ofendendo ela. O mundo está sempre ofendendo, e ela vai fazer o quê? Vai para onde? Vai para Marte? Irmão, nós não podemos, precisamos nos focar. Agora, para terminar, nós já vamos encerrar.
Dia 31 de outubro também fala da reforma, irmãos. Depois eu vou colocar lá no grupo da igreja qual a importância da reforma para nós. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um padre que estava incomodado com tudo aquilo que a igreja católica estava vivendo. Quando nós lemos a biografia dele, ele era alguém muito devoto, muito sincero. Mas Martinho Lutero, ele tinha uma luta constante, porque ele tinha medo de Deus, ele tinha um medo na questão da sua salvação. Ele sempre se achava sujo, em pecado. Então ele sempre estava fazendo penitências. Quantas e quantas penitências, muitos jejuns. A história diz, por exemplo, de várias vezes que ele chegou a desmaiar por causa da quantidade de jejuns que ele fazia com a tentativa de santificar-se. E aí então ele dá um encontro com Romanos 1,17, que diz que o justo virá pela fé. E ele então passou a entender que a salvação dele não dependia de ele jejuar, de fazer boas obras. Não, a salvação dele estava em Cristo Jesus, pela fé. E nessa época havia a venda das indulgências. E a igreja católica inventou o maldito do purgatório. E o que era o purgatório? O purgatório era o elemento em que, pela qual a pessoa, quando morria, ela não tinha, como ir para o céu. Então ela ia ficar no purgatório. Passaria ali, alguns passariam, 1 ano, outros 10 anos, 100 anos, 1000 anos, para depois de purificado ir para o céu. E aí o que o bendito do Papa daquela época estabeleceu? Ele queria construir, aquela grande igreja de São Pedro. E aí ele então mandou o Tetzel, que era um grande pregador, bom de lábia, bom de fala. Ele dizia o seguinte: a partir do momento que você oferta para a igreja, quando a moeda cai lá no cofre da igreja, a alma que está lá no purgatório é libertada para ir para o céu. Diabólico esse troço. Mas aí, Carlos, você o que fazia? Vamos imaginar que eu sou aqui o Tetzel. Eu dizia: Carlos, olha só, você, para poder liberar você, porque não era só liberar quem estava lá, liberava perdão para o pecado agora e para aquilo que vai cometer ainda. Aí dizia: olha, vamos fazer o seguinte, acordo para você, 2.000 euros e você já está garantido no céu. Opa, tá ótimo, 2.000, pronto. Só que aí eu percebi que você entregou e falou assim: olha, só que é o seguinte, seu avô, seu bisavô estão tudo lá no purgatório. O que você vai fazer por eles? Se você pagar aqui mais 500, eu libero teu avô. Se você pagar mais... Querido, isso virou uma loucura. E quem não vai pagar? Epa, se isso fosse verdade, lógico, você vai fazer das tripas coração. Quem você ama, você não vai querer nunca que fique daquele fogo lá. E isso a igreja católica fez. Martinho Lutero se assustou com isso e disse: não, perdão é por intermédio de Cristo Jesus. Não tem como vender esse troço, gente. E Martinho Lutero, ele se levanta como voz para reformar a igreja. E esse era um dos pontos. E, óbvio, a reforma tem 5 pontos. Só a escritura. Por quê? Porque a igreja naquela época, a Bíblia, o povo não tinha Bíblia, o padre usava a Bíblia em latim. E tinha a questão que era tradição. Então um Papa lá, não sei das quantas, disse que era assim, dessa forma. Isso tinha o mesmo peso da Bíblia. Quando a reforma veio, ela trouxe como lema só as escrituras. Só as escrituras. Então, por quê? A nossa fé tem que estar embasada na palavra de Deus. Só a Bíblia. Nada, eu tive uma visão, eu tive uma ideia. Não, nada disso. Isso não vale. Para nós hoje, da mesma forma, somente as escrituras. Nossa fé está embasada na escritura. Segundo ponto, só a fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não tem obra, ninguém compra céu. Você oferta porque você quer ser participante do reino de Deus. Mas é loucura pensar: eu vou dar 1.000 euros e vou... Não, ninguém compra a bênção de Deus, não, irmãos. Não está à venda, Deus não tem comércio. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não tem penitência, não tem nada que a gente consiga fazer que nos garanta o céu. A salvação é gratuita pela fé. Então, só as escrituras, só a fé, só a graça. Nós não somos salvos através de santo, nós não somos salvos porque merecemos.
Graça, favor e merecido de Deus. Sola a graça de Deus é que nos salva. Então, primeiro, só a Escritura. Segundo, só fé. Terceiro, só graça. Quarto, só Cristo. Não tem Maria, não tem São Francisco, São João, não tem. A salvação é somente por intermédio de Cristo Jesus. Só Cristo tem o poder de me salvar. E por último, quero o quinto solo. Só a Deus seja a glória. Nenhuma glória para homem, nem para denominação, para ninguém. Só a glória para Deus. E é isso que a reforma, irmãos, traz. Quando hoje eu olho para os nossos dias de hoje, a igreja moderna precisa. Nós hoje precisamos resgatar isso. Precisamos voltar. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, só a glória para o Senhor. Nós não podemos viver com os arranjos que cada dia as pessoas vão inventando. No céu não tem arranjo. No céu nós vamos através da palavra. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai eterno e bendito, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, que nós temos, Senhor, de estar aqui na tua casa, te adorando, te servindo, Deus, prestando esse culto ao Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, marca-nos, ó Deus, com a tua glória e com a tua presença, despeça-nos, ó Deus, abençoa os irmãos que estarão retornando para os seus lares, nós que estaremos retornando para a Évora, dai-nos a tua bênção, Pai, assim, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre, e todos digam comigo amém. Amém. Deus os abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus.